Vamos lá, a influência do ciclo menstrual no treinamento. Como 90% do público que eu atinjo são mulheres, eu, como profissional da área da saúde, eu me sinto quase que na obrigação de ler, pesquisar e tratar desse assunto aqui com vocês. Se tratando em treinamento, falar sobre ciclo menstrual é muito importante. Como é que isso afeta o seu desempenho, como isso influencia no seu resultado? Quem não conhece mulheres que reclamam de dores muito fortes, que não conseguem treinar, que não tem força nem para levantar direito quando chega uma determinada fase do ciclo menstrual? Antes de eu começar, eu já peço o seu like no vídeo e a sua inscrição para você receber todas as notificações. Quando a gente fala em ciclo menstrual, é importante a gente entender que existem duas fases muito bem definidas. A primeira fase é a fase folicular. É a fase que segue a menstruação e que antecede a ovulação e se caracteriza por baixos níveis hormonais, com a presença dominante do estrogênio. Já a fase que vem depois da ovulação e a que vem antes da menstruação, que nós chamamos de fase lútea, ela é uma fase caracterizada por altos níveis de hormônio e aí aparece bastante também a progesterona. E além dessas duas fases, tem momentos bem marcantes, como por exemplo a menstruação em si. E o que acontece? Baseado nessas grandes mudanças que acontecem nesse período, muita gente acredita que o treino vai precisar ser mudado ou vai ter diferença na performance. Então assim, eu diria que a complexidade feminina chega aí além do ciclo menstrual. Mas com relação ao ciclo menstrual em específico, o que mais aparece nos estudos científicos é que, no geral, o ciclo menstrual possui pouca influência no desempenho e nenhum estudo fala que a menstruação em si atrapalha o desempenho. O que costuma se ter é uma maior resistência à fadiga justamente no período que antecede a menstruação. E quando existe alguma alteração em algum estudo, elas geralmente são muito pequenas, abaixo de 10%. Mas calma, eu sei que você ou alguma mulher que você conheça vai falar que não consegue fazer nada, que sente muita dor, que sente muito fraca, que isso e aquilo, que realmente é impossível fazer exercício. Calma, eu vou dar informações para você entender como contornar esse problema. Eu vou citar um estudo que vou deixar aqui embaixo a referência, se você quiser ver um pouco mais a fundo. Esse é um estudo do Ansel, que é um estudo que foi feito com 30 mulheres e eles foram avaliando ao longo do ciclo menstrual como estava a produção de força e como estava a capacidade de resistir à fadiga. Essas mulheres elas foram testadas depois de 2, 14 e 21 dias da menstruação. E aí foram feitas análises hormonais para identificar como que elas estavam fisiologicamente. E aí verificaram que no segundo dia após a menstruação, os hormônios estavam baixos, que no 14º dia começavam a subir e que no 21º eles estavam lá em cima. E os resultados mostraram que a produção de força máxima foi a mesma em todos os momentos da menstruação, em todos os momentos do ciclo menstrual. O que mudou foi a resistência à fadiga, mostrando que quando as mulheres estão mais próximas da menstruação, elas toleram mais o esforço, ou seja, elas resistem mais. E aí, dentro dessa perspectiva, o que eu quero que vocês entendam e que não é normal que as pessoas percam muita força durante o ciclo menstrual. Mas entenda uma coisa, entenda isso e por favor entenda. Quando eu falo normal, eu estou dizendo que esse é o comportamento da maior parte das mulheres. Eu não nego a possibilidade de que existam mulheres que têm uma resposta diferente, vamos dizer assim. Eu tenho uma mãe, 2 irmãs e uma esposa. E eu vejo pelo relato delas a diferença e a dificuldade que cada uma tem, além das mais de 150 alunos que eu tenho hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é que não deveria ter grandes alterações no seu ciclo menstrual. Se você por acaso tem perdas absurdas de força, se você tem dores que parecem que estão enfiando uma faca na sua barriga, se você tem alterações extremas de humor, sangramento excessivo, você precisa procurar um profissional. Inclusive, você considera fatores psicossomáticos associados a essas alterações. Agora, por favor, não me entenda errado. Não me entenda errado agora. Eu pensei 10 vezes antes de falar isso. Quando eu falo psicossomáticos, eu estou falando de algo desencadeado por um fator psicológico que se reflete no seu corpo. Eu não estou falando que é frescura, que é loucura, nem nada. Quer um exemplo? Imagina uma pessoa que tem medo de altura. Quando ela se vê numa situação em que ela é exposta ao medo, a esse medo, o corpo dela se treme, ela desmaia ou coisas assim. É apenas uma reação do corpo a um fator psicológico. Inclusive, outros estudos mostram que alguns desses hormônios podem favorecer fisiologicamente os ganhos de força e ganhos de massa muscular em resposta ao treinamento. E quando eu falo em ganhos de massa muscular, eu não estou falando em ficar bombadona, toda fortuna não. Porque já sabemos que a quantidade de massa muscular que o indivíduo tem influencia no metabolismo dele. Eu ia falar dele no caso, do indivíduo.
Portanto, assim, a percepção de fraqueza, de falta de ânimo, elas parecem ter um forte componente psicológico, o que não necessariamente começa do ponto de vista fisiológico, em que pese ser muito difícil separar os dois. Também é importante entender o seguinte: quando eu falo de alterações psicológicas, eu não estou falando que é frescura, de novo. E aí, meninas, o que eu quero que vocês entendam? Eu já treinei centenas de mulheres nas salas de academia, treino mais agora de forma online, eu pesquiso, eu estudo. Quando eu não sei, eu falo que não sei e vou pesquisar para não falar uma besteira. Eu posso te falar que você não precisa modificar o seu treino de acordo com o seu ciclo menstrual. Isso é desnecessário e isso não é prático. Você pode manter a sua rotina, manter o seu programa de exercícios. Não é prático porque é difícil você definir precisamente cada fase. E não é necessário porque uma fase, por exemplo, mesmo que você sinta que tem menos força em determinado momento, é importante que você treine para que não perca essa capacidade física. E no outro momento, outra fase que você sente que tem mais força, é importante você treinar para que você ganhe mais ainda. Então a questão é, você vai treinar bem em todos os momentos do seu ciclo menstrual. Essas informações são extremamente valiosas porque são argumentos técnicos para que você entenda que é importante treinar bem o tempo todo, para estimular você a se manter treinando. Inclusive porque o exercício pode ajudar a amenizar a dor. O exercício pode ajudar a melhorar o seu estado de humor. Ele pode ser bom para muitas coisas. Então vamos abandonar essas crenças de que a fisiologia da mulher é negativa, que o organismo da mulher é ruim. Isso não existe. Que ela é uma pessoa que passa por coisas péssimas, que não é. São variações naturais e a expectativa é que isso não gere grandes prejuízos. Se está gerando grandes prejuízos, é bom você investigar a causa, porque pode ter alguma coisa por trás que não simplesmente as suas variações fisiológicas que acontecem todo mês, ok? Entendido, meninas? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e tenha te ajudado. Um beijo se você for de beijo e um abraço se você for de abraço.